Muito prazer, eu sou a Giuliane Torres. Eu sou advogada especializada em direito tributário e direito empresarial. Também sou mestra em direito. Eu advogo há 9 anos e durante todo esse período eu sempre advoguei nessa área para empresas, nesse meio mais empresarial, principalmente ligado ao direito tributário, além de dar aula já há bastante tempo para concursos públicos e para a OAB, aula de direito tributário. Mas enfim, por que este curso? Sobre o que é esse curso? Durante toda essa minha caminhada, eu observei que surgem muitas dúvidas e muitas dificuldades. É normal, a gente não sabe por onde começar. Quando a gente sai da faculdade e também quando a gente faz uma especialização, a gente aprende o direito material, a parte teórica. Ninguém nos ensina como começar. Ainda que a gente saiba, porque tem livros, enfim, porque se a gente digitar no Google aparece, tem modelos de petições, de ações e muitas explicações, fica difícil associar isso à parte prática. Quando o cliente chega no escritório, quando o cliente bate a porta, é aí que começa o teste realmente se a gente está preparado ou não. Não se preocupe em estar preparados, porque isso vem com o tempo. Ninguém começa preparado, ninguém começa experiente. Pensem o seguinte: o advogado que vocês mais admiram, que vocês entendem que domina o direito, que já está ganhando bastante dinheiro, que tem uma vida confortável. Pergunta para ele como ele começou. Como foi a primeira audiência, o primeiro atendimento, como que ele reagiu, a primeira ação que ele perdeu, porque sim, faz parte, a gente vai ter vitórias e vai ter derrotas. Ainda que você esteja advogando há anos, pode querer fazer o curso para iniciar na advocacia tributária. Porque de fato é um campo bem específico. E é comum que muitas pessoas queiram ser tributaristas, queiram começar, queiram colocar no seu escritório a área tributária, mas não sabe como começar, o que fazer, o que dizer. Eu falo isso porque comigo foi assim. Eu comecei advogando e aprendi. Tive que perguntar, tive que pesquisar. E vejo muitos colegas me procurar, me ligar, ir até meu escritório, mandar aquela mensagem. Ai, Gil, tu não tem um modelo para me passar? Gente, assim, modelo eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vocês vão receber um e-book, enfim, com tudo que eu tô falando aqui, as explicações, modelo de peças. E modelo, vocês digitam ali no Google, vocês vão encontrar. Se preocupem com o atendimento. Se aquela peça vai ser adequada à necessidade do teu cliente. Essa é a questão toda. Imagina, vocês vão ter que atender o cliente, entender o problema do cliente, seja ele pessoa física, pessoa jurídica. E aí, então, vai ser aplicado o direito material e processual correto. Aí começa a surgir a dúvida. Eu vou dar uma dica para vocês, que é, até hoje, o que me dá um norte na minha profissão. Porque eu advogo há 9 anos. Quando eu advogar há 20, há 30, eu vou continuar com dúvida. Eu vou continuar sem saber tudo e as decisões também vão seguir se modificando, vão vir cada vez mais e nós estamos bem perto de uma reforma tributária, né? Então, daqui um pouco, tanto estudo que eu tive aí
eu vou ter que reestudar tudo porque vai surgir outro tributo, vão se eliminar outros, enfim. Então, é dinâmico. A gente está sempre aprendendo. Mas tem uma coisa, que não vai sair nunca de moda e que, através dessa dica que eu vou dar, vocês sempre vão conseguir dar resposta para o cliente e escrever a peça adequada, que se chama jurisprudência. Quando você não souber o que responder e o que escrever, vai lá no site do tribunal, digita o assunto e ali então você vai encontrar todas as respostas. Pode ficar certo do que eu estou dizendo. Ali vai estar as decisões do tribunal, se é pacificado, se tem divergência, se a discussão chegou ao STJ, se chegou ao STF ou se ainda não teve nenhuma decisão sobre o assunto. Pode acontecer. No momento em que a gente sabe de que forma está sendo julgado o assunto, o problema que o cliente nos trouxe, a gente consegue, então, passar para o cliente a solução. Ao menos dar para o cliente uma ideia do que poderá vir a ser decidido. Olha, esse seu caso, com uma ação anulatória, a gente vai conseguir modificar, porque o tribunal assim está reconhecendo, está entendendo realmente que esse tipo de ato, esse tipo de lançamento é anulável, ou não. A gente vai dizer para o cliente que, neste caso específico, segundo o que está sendo decidido pelos tribunais superiores, não será possível de, por exemplo, anular este lançamento. Assim como podemos dizer, olha, a situação é que há divergência nas decisões. Então, expõe para o cliente os riscos que ele vai ter e tenta dar a solução através de uma ação judicial. Da mesma forma, além da jurisprudência conseguir nos dar um norte, uma luz para a gente atender o cliente, passar então uma resposta adequada, a jurisprudência também vai nos auxiliar a escrever uma peça. Porque ali, na jurisprudência, vai estar o relato do caso, a fundamentação. Claro, por favor, eu não estou aqui pedindo que copiem jurisprudência, ou copiem decisões do tribunal, relatórios e fundamentação, e passem, simplesmente vão transcrever aquilo para a inicial de vocês. Não. Estou falando para a gente começar, para a gente poder ter a base, para a gente saber, porque não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que me aconteceu e vão acontecer muitas outras ainda. Eu sentar na frente do meu notebook e não saber por onde começar. Não é uma exclusividade de você que está me assistindo, de quem está começando. Não se sinta diferente, inferior. Eu e outros colegas também não sabem. Mas o que eu estou dando para vocês é uma ferramenta muito poderosa que vai ajudar demais nesse momento. Nem que seja aquela primeira palavrinha que a gente tem que escrever, Consoante define o artigo, nem que seja aquela luz, primeiramente, como é que eu começo? Nem que seja isso. Vai vir à luz. Através de uma boa leitura, então, de jurisprudência, a gente consegue detectar os artigos de lei que o julgador está se baseando para dar sua decisão. Se já existem jurisprudências também sobre aquele assunto, para que possa basear a sua decisão. Se a decisão está baseada em algum princípio, enfim, através daí,
nós então conseguimos estudar o assunto e escrever a nossa inicial, com as nossas palavras, com a nossa tese, descrevendo adequadamente o problema do cliente ali nos fatos, né? Trazendo de forma muito clara os fatos e utilizando então na fundamentação todo o estudo que conseguimos fazer através da jurisprudência. Isso é uma dica, é uma forma que a gente tem de escrever, de começar, de se guiar, tá bem? Há outras coisas muito importantes que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, e aqui o curso, ele é muito específico para quem quer iniciar como advogado tributarista. Então, não só a vida de advogado, você já pode ter uma OAB há 20 anos e de repente nunca ter advogado, ou ter sempre advogado na área trabalhista, por exemplo, e quer começar na área tributária. Então, esse curso vai ser muito voltado para isso. Eu vou apresentar todas as peças de direito tributário. Eu vou trazer casos reais que aconteceram comigo e que aconteceram com outros advogados, ok? Eu vou esclarecer vários assuntos que vão surgir no dia a dia de quem advoga para direito tributário, como trabalha como direito tributário. Essa é a ideia. Além do que eu falei sobre a questão da jurisprudência, que é importante, fixem, né, pensem nessa possibilidade sempre que forem escrever. E, claro, não só em direito tributário, né, mas como em outras matérias também a jurisprudência sempre nos auxilia. O formato da peça é muito importante também. Tentem definir com muita clareza fatos, fundamentação e pedido. Como eu sempre advoguei para empresas, eu fui ré e sou ainda em muitos processos. Então, eu recebo a famosa citação, né, que o cliente me manda, com a inicial para que seja feita uma defesa. E nesse momento, muitas vezes eu sinto vontade de alegar na defesa a inépcia da inicial, porque é difícil entender. É difícil entender o que aconteceu, é difícil entender o fundamento e difícil entender qual é o pedido, o que se quer com aquela peça. Não estou generalizando, estou colocando algumas situações que sim, que acontecem. Isso é bem preocupante. É preocupante para quem vai fazer a defesa, para o juiz que vai julgar, porque não tem clareza. Preocupem-se em ser claros e objetivos. Sejam o mais claro possível explicando o que aconteceu. Esqueçam as palavras bonitas, esqueçam o latim e foquem na simplicidade. É aí que se começa. Algo claro, que seja possível de se entender. Outra coisa, não repitam. Às vezes, numa inicial, eu leio 3, 4 vezes a mesma coisa. Ok, já foi falado. Já foi falado que aconteceu um ato ilícito, qual ato ilícito? Aquela repetição. Deem sequência ao que se está falando. Contem o que ocorreu. Vão para os fundamentos, comecem os fundamentos falando artigos de lei. Depois, então, passem para a jurisprudência, a organização da peça, a apresentação da peça, né? Manter o alinhamento, a margem. Tudo isso eu tô falando e não é porque eu sou perfeccionista, porque eu não sou. Eu acho muito importante que a gente sempre tente fazer o melhor, mas o ótimo é inimigo do bom. Então, se a gente está sempre buscando uma perfeição e que aquilo seja ótimo e perfeito, a gente se perde
e quando vê a gente tem algo muito bom nas nossas mãos e vai se perdendo pela própria autocrítica. Então, eu estou falando isso por tudo que eu vi até hoje e como é difícil, né, para se manifestar quando a gente tem uma peça que não é clara e que não é apresentável, que no meio tem letras garrafais, confusas, letras de tamanhos diferentes, de tipos diferentes e não dá clareza, né? Até mesmo para fazer o destaque numa peça, a gente precisa se atentar, fazer um tipo de destaque só, um negrito, um sublinhado, enfim. Esse curso, então, que eu estou fazendo essa introdução para que vocês me conheçam, para que vocês entendam sobre o que eu vou falar, tá? Ele é voltado para quem quer iniciar a prática da advocacia tributária. Eu não vou explicar aqui direito material. Quais são as espécies tributárias, o que é fato gerador, o que é obrigação acessória, Não. Aqui eu vou falar da prática. Vou contar para vocês casos reais que aconteceram, que tipo de peça foi feita, de que forma a situação foi conduzida. É nisso que eu quero te auxiliar, de forma muito prática, tá bem? Eu sei que é difícil a gente começar, que é difícil atender o cliente. E, enfim, o curso aqui não é de coaching, né? Então não tenho como dar assim nenhuma fórmula para vocês em relação a isso, até porque é algo sempre muito pessoal de cada um, né? Onde que nós podemos desencadear algumas dores e então sentir mais insegurança, mais nervosismo, ou numa audiência, ou num atendimento, ou num vídeo, enfim, né? Mas essa parte é muito importante. E se você tem algum problema, né, de se sentir muito desconfortável e sente que o nervosismo toma conta demais no momento de uma consulta, é importante dar uma verificada nisso, né? Porque para a gente conseguir ter o cliente, né, não é necessário passar sempre a resposta imediata e correta. Isso é uma dica bem valiosa que eu aprendi durante esse tempo de advocacia. O cliente não quer um advogado que saiba tudo, porque a gente não sabe tudo. E muitas vezes eu fui numa reunião, eu conversei com um cliente e disse para ele: olha, eu ainda não tenho a solução para o seu problema. Eu vou estudar e vou lhe dar um retorno. E tá tudo bem. E às vezes o cliente gosta de ver que o advogado vai estudar aquela situação. Então não se preocupem em sempre ter a resposta imediata na ponta da língua e correta. É claro que com o decorrer do tempo, com a experiência, muitas respostas a gente já vai tendo, já vai se acostumando, já vai conhecendo as situações. Outras a gente vai ter que estudar para poder passar a resposta. Mas a segurança e a credibilidade, isso a gente tem que passar para o cliente, independente de ter a resposta jurídica correta naquele momento. Então, quando a gente se sente emocionalmente muito nervoso, muito travado, é importante trabalhar um pouco isso, indo com mais alguém, enfim, de que forma se pode tratar. Hoje tem tantos mecanismos, né? Quem entrar na minha página no Instagram vai observar, inclusive, que eu fiz uma live esses tempos que falava sobre a questão emocional na advocacia. E conversei então com um rapaz mestre nesta área, da qual eu narrei algumas situações que aconteceram comigo, que aconteceram com os colegas, e ele falou muito sobre o quanto a inteligência emocional acaba também fazendo parte da advocacia. Mas enfim,
essas são as minhas considerações iniciais, tá bem? E nós vamos começar o nosso curso e eu realmente espero que vocês gostem, fiquem sempre à vontade para vir falar comigo, para tirar as dúvidas, enfim. Eu serei o suporte de vocês, eu estarei a partir de agora aqui, pronta para lhe ajudar a iniciar essa carreira na advocacia tributária.